Olá, como vão todos? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a lei de destruição, que pode ser encontrada na obra básica do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e que é uma mensagem oportuna, nos dias que nós estamos vivendo. Mas eu queria começar as nossas reflexões de hoje perguntando como vão todos, né? Como está o coração? Como é que estão as almas? Como é que está cada um de vocês, né? Muitos podem me responder e me responderiam se nós estivéssemos presencialmente que se encontram bem, mesmo diante de tudo que vem ocorrendo. Outros podem me dizer que andam um pouco angustiados, um pouco apreensivos, um pouco aflitos, né? Mas nada acontece por acaso. Se nós estamos passando por um momento como este, é porque precisamos aprender com as situações. Em outras oportunidades eu já tive a possibilidade de conversar e refletir sobre isso, durante as palestras doutrinárias. Nós podemos passar por um momento de dor sem sofrer, se a gente conseguir refletir sobre essa situação, extraindo dela oportunos aprendizados. Nada na nossa vida nos acontece sem nós tirássemos algum aprendizado das situações. E esse não é diferente. A Covid nos afastou um pouco presencialmente. Agora cada um fica na sua casa. Hoje nós temos a comodidade de assistirmos às palestras doutrinárias em casa, e fazermos as nossas reflexões em casa. Então, existem pontos positivos, mas a presença física, o contato físico nos faz falta, E se a gente for recorrer às nossas obras espíritas, nós vamos encontrar uma justificativa sobre esses momentos que nós estamos passando. Durante o estudo, eu tive a oportunidade de pegar alguns trechos das obras e trazer para a gente refletir. No livro Transição Planetária, psicografado pelo médium Divaldo, o Espírito nos traz a seguinte mensagem: vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo, de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. E aí cabe uma grande reflexão. Quando foi a última vez que nós tivemos a oportunidade de ver tamanha solidariedade entre as pessoas? Solidariedade que chega ao ponto de indústrias, de grandes fábricas se unirem em nome da humanidade, seja ela qual for. Estão reunidos em laboratórios cientistas de diversos países, inclusive de países que estão em conflito, mas que estão unidos em prol de encontrar uma vacina para esse vírus, que invadiu o nosso planeta e transformou e trouxe a pandemia. Então, coisas positivas estão acontecendo. A mídia, ela é importante, mas ela foca em que dá notícia, em que as pessoas prestem atenção, o que chama mais atenção. Então, o que muitas vezes ela revela são as mortes, são as dores, e aí passam-se minutos, muitas vezes horas, falando sobre a dor, sobre o sofrimento das pessoas, como se isso fosse o que prevalecesse com essa pandemia. E não é a verdade. Mais de 80% das pessoas que são acometidas pelo vírus do coronavírus, elas ficam boas, elas se salvam, elas ficam saudáveis
novamente, desculpa. Apenas uma pequena porcentagem dela é que desencarna. O que é a desencarnação? É o retorno para o mundo espiritual. Precisamos desatrelar a morte como algo negativo. Não é. Não existe uma separação eterna. Não existe punição. Não existe sofrimento eterno de almas que se amam. Não existe essa separação que as pessoas insistem em alimentar. O que existe é um período de experiência, de provas, de expiações que nós vivemos durante o processo da reencarnação e que depois desse período retornaremos à pátria espiritual, seja através do coronavírus, seja através de qualquer outra morte. Além das mortes de coronavírus, as outras formas de desencarne estão continuando a acontecer. Os infartos, os AVCs, né? As outras doenças todas, as infecções outras, não deixaram de acontecer. Então, se não for de uma forma, vai ser de outra. Não existe motivo para pânico. Mas muitas pessoas estão deixando o medo de se contaminar, congelarem, ameaçarem o seu equilíbrio psicoemocional. E é um momento de reflexão. Se nós pararmos para pensar, e Divaldo fala em algumas das suas palestras recentes, para onde as pessoas voltaram nesse período da pandemia? Para o lar. Exatamente. Todos tiveram que voltar para os seus lares. Por quê? Por que tiveram novamente que encarar a família? Conviver com ela não mais 5 horas, 6 horas, 8 horas por dia, mas 24 horas por dia. Por que vivenciar 24 horas por dia com o marido, com a esposa, com o tio, com o avô, com o filho, com a filha, que muitas vezes foram desafiadores? Será que não é motivo para a gente pensar? Por que será que Deus nos colocou nesse instante para conviver e eu não tenho mais como fugir? Eu não posso sair de casa, né? Hashtag fique em casa. Eu tenho que conviver com este ser, com estes seres. O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi de outra forma, que foi trancafiados, entre aspas, em casa, convivendo com eles, que não me escapa a oportunidade de aprender? Será que não seria a tolerância, a bondade, a caridade, que eu trabalhasse a paciência, que são virtudes e que precisam ser conquistadas? Por isso que quando na mensagem o Espírito nos traz para refletir, dizendo que as alterações que se observam são de natureza moral. As pessoas estão tendo a oportunidade oferecida por Deus para refletir a favor do seu crescimento moral e que foi oferecido através de um processo de saúde pública. Poderia ser qualquer outro, mas não, foi um problema de saúde pública, de um vírus, de uma pandemia que não foi exclusivo de país rico nem de país pobre, mas que envolveu todo o orbe terrestre. Será que nós não precisamos parar para pensar? Não é só no Brasil, não é só nos países desenvolvidos. A África, o Brasil, os países ricos, os comunistas, os não comunistas, não há distinção. Há muita lição a se tirar de todas essas situações. Hoje eu estava vendo nas redes sociais que se eu não estou enganada, na Áustria, projetaram em uma das montanhas que eles têm a bandeira do Brasil, com o intuito de que as pessoas envolvessem o Brasil e os brasileiros a saírem dessa pandemia mais fortalecidos, de uma forma que eles tiveram de encorajar o Brasil e de orar pelo Brasil para que a gente conseguisse superar todos os problemas que estamos vivenciando.
O que é isso? Se não o amor falando mais alto. Então nós precisamos parar para refletir. Quando a gente vai lá na obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, lá no capítulo de Lei de Destruição, ele fala o seguinte, questão 728. A destruição é uma lei da natureza? Porque o que a gente mais vê são as pessoas desencarnando de maneiras dolorosas, difíceis, né? Nós vemos catástrofes, né? Associado à pandemia, vem as chuvas, agora aqui em Salvador, né? Que nesses últimos dias tem proporcionado deslizamentos de terras e aumentando a dor e o sofrimento, né? De algumas pessoas. E não só aqui no nosso país, mas tornados na América do Norte, também nesse mesmo auge do período da pandemia, né? Então, a destruição é uma lei da natureza? Será que tudo isso que está acontecendo, Deus não está vendo? Como é que Deus pode permitir que isso aconteça? Será que Ele não está vendo? Algumas pessoas podem se perguntar isso. E se a gente for recorrer à obra lá, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a gente vai encontrar uma resposta sim. Ele vai dizer que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Até porque nós estamos nos transformando em mundo de regeneração. Porque isso a que chamais destruição não é mais do que transformação, cujo objetivo é o melhoramento e a renovação. Será que a gente está conseguindo enxergar esse período pelo qual nós estamos passando dessa forma? Ou será que a gente ainda está deixando a ansiedade e a angústia e o medo falarem mais alto? Será que a gente não está precisando parar um pouco, respirar um pouco e refletir um pouquinho mais? Não precisamos ter medo. A espiritualidade, ela não nos abandonou e muitas vezes eles vêm trazendo mensagens do mundo espiritual para nós. E o que eles nos disseram é: tem pessoas que vão precisar passar por essa provação, por necessidade evolutiva, não por acaso, né? Não de maneira aleatória, não. Quem tiver que passar e contrair o coronavírus, vai passar. E isso já está pré-determinado. E tem pessoas que vão passar e não vão desencarnar por conta disso. Mas vai ser importante processo de aprendizado moral deste ser. Vai ser uma fase de crescimento para ele, se ele bem souber aproveitar. Mas tem seres que vão contrair o coronavírus e vão desencarnar, como muito já aconteceu. No tsunami, que foi uma grande catástrofe que aconteceu em 2014 no Japão, milhares de pessoas morreram. Milhares. Acho que, se eu não estou enganada, mais de umas centenas de milhares de pessoas morreram. A diferença não foi no Brasil. A diferença não foi na Europa, não foi na América do Norte. Foi específico de uma localidade. Então, talvez não tenha nos abalado tanto. Apenas as imagens, mas talvez a dor do outro. Mas se a gente parar para pensar e refletir, quantas coisas boas vêm acontecendo atrelado a essa pandemia? Fábricas, marcas, nomes se colocando à disposição para ajudar a fabricar álcool gel, a fabricar máscaras. Pessoas estão costurando de maneira voluntária para oferecer máscara às pessoas que moram nas ruas. Quantas pessoas estão fazendo alimento e doando voluntariamente aos moradores de rua? Quantas coisas boas, quantas orações estão sendo emanadas, né? Mostraram como o planeta Terra está diferente com a quarentena, né? Não lançando seus poluentes. E aí vem a reunião, né, internacional do meio ambiente refletindo sobre, né, como a gente poderia manter essa condição de não poluir tanto e diminuir, né, a emanação desses gases para não destruirmos o nosso planeta. Então, são construções, são reflexões que vêm
atreladas a essa reflexão da pandemia. Então, ela não traz só coisas negativas. Ela traz muitas coisas positivas. E é isso que a gente precisa trabalhar em nós. Trabalhar a nossa mente. Não deixar a nossa mente pensando apenas no sofrimento que algumas pessoas precisam passar. E eu só fico focado nisso e preocupado com isso. Não. A minha mente precisa abrir, precisa se ampliar e eu preciso enxergar o que de bom está acontecendo. Eu estou tendo a oportunidade de ver o meu filho em casa e como ele se conduz e como eu posso melhorá-lo na questão da educação, direcioná-lo, guiá-lo. Eu posso firmar, unir mais o vínculo da minha família que estava um pouco desgastado, né? A gente atribulado com as nossas rotinas, a gente muitas vezes não perguntava como o outro estava, nem observava como o outro estava. E estando mais frequentemente em casa, a gente consegue acolher mais, a gente consegue estar mais presente e percebe quanto isso é importante. E antes a gente não estava se dando conta. Então a gente tem como trabalhar a fé, nos fortalecer na fé e entender que nada acontece se não for da vontade do nosso Pai. E que se isso está acontecendo, Ele quer que cada um de nós individualmente aprenda alguma coisa com isso. Que seja a valorização da vida, que seja a valorização da vida do outro, que seja o sentimento de fraternidade com o outro, que eu não posso pensar só em mim, né? Eu tenho que pensar também no outro, porque a minha felicidade também é a felicidade do outro. Não adianta eu sair e comprar todas as máscaras e me proteger, porque o outro que não vai ter máscara nem álcool gel para comprar, ele vai ser contaminado e pode me contaminar. Então não adianta eu ser egoísta. Eu tenho que pensar em todos. Então vem reflexões de todos os lados, de todas as formas. É só a gente conseguir equilibrar a nossa mente e parar para pensar. O que Deus quer me dizer diante dessa situação? Ele não quer me mostrar apenas as atrocidades, as dores, os sofrimentos das pessoas. Não é isso que ele quer me mostrar. Ele quer me mostrar muito mais. Ele quer me mostrar que eu sou muito mais do que eu acredito. Que eu posso muito mais do que eu acredito. Que eu posso ajudar muito mais do que eu acreditava que podia. Que eu posso ter uma fé mais fortalecida, muito mais do que eu acreditava que podia. Que eu posso sim restabelecer os laços de união fraternal dentro da minha família. Que eu posso estar mais presente na família, olhando o crescimento dos meus filhos, a educação dos meus filhos, a relação com o meu cônjuge. Eu posso muito mais. Eu sou filho de Deus. Eu sou coautor deste planeta. Então eu posso controlar os meus pensamentos, eu posso controlar os meus sentimentos, eu posso muitas coisas. Basta eu querer. Irmã Joana de Ângeles sempre nos diz, né? Não diga não posso, diga eu não quero. Porque se a gente quiser, a gente vai longe. Então, o meu desejo para vocês, para nós todos, é que paremos um pouco, né? Esses dias, que ainda vai levar mais algumas semanas, para a gente não deixar o medo nos petrificar, nos mimetizar e que a gente possa refletir. Bom, se eu tenho que estar com a família, vou ser o melhor que eu puder. Eu vou trabalhar as virtudes que eu preciso conquistar. Seja ela da bondade, seja ela do discernimento, seja ela da mansuetude, seja ela do bom ânimo, seja ela da esperança, seja ela da fé, seja ela da paciência, seja a virtude que for. Se eu preciso conviver com estes seres, significa que eu preciso e estou tendo a oportunidade de conquistar essas virtudes que eu ainda não possuo. Se eu as já possuo, é momento de praticá-las. Mas também é momento de refletir sobre além da minha família
física, sanguínea. É para eu olhar a minha família universal. Somos todos irmãos. E nessa pandemia nós tivemos isso muito presente. A dor do outro também é minha dor. O sofrimento do outro também é o meu sofrimento. Quantas vezes nós assistimos relatos e assistimos pela televisão, né, as imagens do sofrimento do outro e nós choramos juntos. Choramos juntos porque nós somos irmãos e a dor do outro me comove. Então eu posso, de onde eu estiver, emanar vibração, oração. Eu posso fazer algo. É isso que nós precisamos entender. Nós somos agentes movedores deste planeta. Eu posso diminuir a dor do outro, emanando para ele tudo que eu posso de vibração, de equilíbrio, de paz, de fé, de que tudo vai ficar bem, que a morte não separou quem se ama. Foi apenas uma separação instantânea, é pouco tempo. Daqui a pouco nós vamos nos reunir novamente. Então nós temos muito o que refletir e nós temos muito o que fazer, né? Temos muito o que nos doar e temos muito o que aprender. É o meu desejo, né, para todos nós neste momento em que vivenciamos e que o Mestre Jesus nos fortaleça, esteja conosco, esteja nos nossos lares, nos encorajando a mudar, a sairmos dessa cada vez melhor. Que o Mestre Jesus nos ampare a todos e muita paz.